Bom dia, Comex. Eu sou Sandra Bassi, eu sou especialista em comércio exterior. Bem-vindo ao meu canal. Hoje eu estou aqui para a gente falar um pouquinho sobre os desafios de comércio exterior. Pensando assim, eu estou me formando, e agora? Né? O que eu faço? Para onde eu vou para a minha carreira ficar ascendente e ficar de sucesso? Então, eu trouxe alguns desafios, algumas oportunidades aqui. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês, que já estão vendo minha tela. Deixa eu ver. Colocar em forma cheia. Opa. Então, eu estou me formando, eu fiz o técnico de comércio exterior, eu fiz a faculdade, eu fiz administração e me interessei por comércio exterior e comecei também essa área. E aí, para onde eu vou, né? Qual é o meu caminho que eu posso seguir? Eu tenho alguns caminhos, eu vou citar alguns para vocês, mas como é que eu aprimoro, priorizo? Eu posso começar por uma carreira, eu também posso navegar por outras águas aí também, né? Também posso fazer isso, e eu vou falar como é que você pode fazer isso aí também. E como é que eu uno a teoria que eu aprendi com a prática, né? Como é que eu faço isso, uma carreira de sucesso? Vamos lá. Eu posso ir para vários universos paralelos, como eu costumo dizer. Claro que todo caminho tem seus desafios, mas tem grandes oportunidades também. Eu posso para logística, eu posso para projetos, que hoje está bem abrangente, eu posso para trade finance, eu posso para negócios, eu posso para o caminho de ESG, de Environment, Social e Governance, eu posso para sistemas. Vou falar um pouquinho de cada um aí, para onde eu posso seguir, né? Em qual vertente eu posso seguir. O primeiro que eu posso ir, e é bem abrangente, é a parte de logística. É, logística eu vou dividir, porque aí eu posso pensar em prestador de serviço, eu posso pensar em empresa, e eu posso pensar também em empreender, por que não? Né? Eu tenho alguns caminhos que eu posso empreender também. Pensando em logística e rodoviária, porto a aeroporto, até a empresa, a mercadoria, né, o transporte dessa mercadoria, e nós somos, aqui no Brasil, totalmente dependentes de transporte rodoviário para isso, eu tenho um grande mercado. Né? Eu tenho um mercado tanto na prestação desse serviço, como parte estratégica, parte operacional e parte prática nisso, e também pensando numa logística reversa, cada vez maior, pensando em economia sustentável. Como assim, Sandra? Pensando em admissão temporária, por exemplo, né, bastante usado na logística em comércio exterior, e pensando também em embalagens retornáveis. Né? Por exemplo, importação de pás eólicas, né? Você tem as embalagens retornáveis por admissão temporária, por exemplo, que está dentro de logística reversa. É, tanto o prestador de serviço como a empresa, né? E também empreender, por que não? E também você pode ir numa outra frente, que é o dropship, que basicamente é você importar sem ter estoque, sem passar por um estoque físico e já passar por esse consumidor final, né? Bem resumido. O dropship tem algumas outras particularidades, mas eu estou dando bem resumido. E aí é uma maneira de você empreender. Suas particularidades, o dropshipping no passado, alguns varejos se deram muito mal, outros estão andando bem. Você tem lá nos Estados Unidos que funciona muito bem o dropshipping, a Amazon é a pioneira, é a rainha aí de usar isso, inclusive ela usa dropshipping através de robôs na parte logística. Depois dá uma pesquisa aí se quiser, que é muito legal. E aí você tem um mercado muito interessante para isso. Claro que você precisa gostar dessa parte logística, né? Você precisa gostar da origem, destino, você precisa ter esse interesse. A parte logística, você tem os operadores logísticos, os terminais, os portos, os aeroportos, os recintos alfandegados. Pensa tanto no prestador de serviço, como também e aí, prestador de serviço, você tem toda uma estrutura, né? Você tem comercial, você tem operacional, você tem a parte estratégica também disso. E você tem também os recintos, você tem os portos, os que ligam, né?
os terminais nos aeroportos, né, os portos até os terminais, você tem essas empresas que prestam esse serviço, que também está dentro de logística, também é um mercado interessante para atuar. Aí, dentro de pensando em operadores logísticos, você tem o freight management, né, que é o gerenciamento de frete. E aí tem o price, também já vou explicar. Pensando nisso, você tem aí é um outro universo paralelo. Por quê? Porque você tem o transporte marítimo, que é um grande volume que se tem no mercado internacional, e até o aéreo, mas pensando no marítimo, você tem várias frentes que você pode atuar. Você pode, por exemplo, ir para companhias marítimas, aí falando em Maersk, falando em Hamburgo Sud, e claro que são companhias gigantes, que têm sim estruturas grandes, pensando em empresa, como também os agentes aí, né? Quando você tem muito volume para embarcar, você negocia direto com as companhias marítimas, com full container, né? Vários full containers. Mas quando você tem cargas fracionadas, você precisa passar por um broker, aí, né? Por um agenciador, ou freight forwarder, ou NVOCC, a gente tem algumas nomenclaturas aí também são prestadores de serviços. Eles fazem esse agenciamento de carga fracionada, né? O LCL, como a gente chama, que também são prestadores de serviços importantes na cadeia logística, que fazem a cotação de frete, que tem esse setor de comercial, tem setor logístico, tem setor de pricing, né, que faz essa cotação, faz o gerenciamento dos preços. Aí, companhia marítima também tem, tá? Também tem esses setores, bem importantes, inclusive. E aí, empresa, né? As empresas, por exemplo, de agronegócios, grandes empresas exportadoras, frigorífico também, né? Carne, também outros agronegócios que a gente exporta. Pauta exportadora, basicamente pauta exportadora nossa, tem muito um setor chamado freight management, né? São pessoas responsáveis por negociar esses contratos de frete. Como você tem um volume muito grande para exportar, você já negocia direto com a Maersk, com a Hamburg Sud, né? Com esses armadores. Para isso, você tem que ter negociação, né? Você tem que ter bastante expertise em negociação, você tem que gostar de negociação, você tem que ter um pouco de ideia de contratos internacionais, e principalmente Incoterms. Principalmente, você precisa entender muito bem de Incoterms. Mas é um setor muito legal, é um setor muito legal para atuar. Aí você pode também pensar numa logística mais tão de fábrica, né? Que também é legal. Planejamento, controle, produção e estoque, tanto na né, na importação, como na exportação. Você pode pensar nisso com sistema ou sem sistema, né? Você tem que ter um controle maior se você não está falando de sistema. Mas dá para pensar em média empresa pequena e grandes empresas para atuar. Para fazer o planejamento, 3 meses, 6 meses, um ano, né? Todo esse controle do planejamento de insumos, matérias-primas, equipamentos, tudo que você vai trazer na importação, e o mesmo para o planejamento comercial estratégico para a exportação, que vai muito da mesma linha do mercado interno, mas não, né? Mas não, ao mesmo tempo, não tem nada a ver. Porque muitas vezes muitas vezes não, sempre, a embalagem é diferente, né? A estrutura totalmente da exportação é diferente de mercado interno. Então, você tem todo esse controle, todo esse planejamento, e muitas vezes está dentro da logística. Não só no comércio exterior, está dentro da logística. Isso também é um mercado muito interessante. E também pode ir para a área de seguros, né? Parte de seguro de mercadoria internacional, pensando em grandes seguradoras, por que não? Ou mesmo broker, um agenciador aí de seguro de mercadorias, também é
é um bom caminho. Vamos avançar, vamos pensar em projetos de sistemas agora, né? Que esse é um mercado que fez um boom depois dos anos 2008, 2005, 2008, né? A SAP ganhou muito mercado aí, e aí veio um boom muito grande aqui no Brasil, né? Pensando no Brasil. Projetos de sistemas dá para ir para várias frentes. Claro que você tem que gostar, não da parte técnica de sistemas, mas você tem que gostar da parte funcional de sistemas. A informação vem de algum lugar, vai para algum lugar. Então, tem um processamento dessas informações, tem um ID, né? Tem uma identificação em algum lugar que chega, em algum lugar que sai, em algum lugar que chega. Né? Então, esse entendimento através de tabelas, através de rotinas, através de machine learning, através de algumas tecnologias, isso tem que chegar. Né? Essas informações são processadas de alguma maneira e são integradas de alguma maneira. Se você gostar disso, você tem um caminho aqui que é o futuro, que sem dúvida é o futuro. Você pode ir para a implementação de sistemas corporativos de comércio exterior, e aí você tem um caminho muito, muito grande. Você pode ser funcional, você pode até ser técnico, né? Você pode ser especialista em alguma coisa. Dentro das empresas, se você trabalhar numa empresa, por exemplo, grande ou multinacional, que quer implementar um software de sistema, você pode ser um key user, um usuário-chave. Então, você muitas vezes é designado para esse projeto, você sai da sua função, comércio exterior, muitas vezes, vai para esse projeto, fica lá um ano trabalhando nisso, só para saber como é que vai trabalhar o software dentro do comércio exterior, né? Para mercadoria, serviços, enfim, de todos os cenários que existem dentro da empresa. Esse é um papel muito importante, inclusive. Né? Então, você sai do seu papel por 1 ano, 2 anos até, dependendo do tamanho da empresa, depois você volta ou você é realocado para melhorias. Né? E isso tem ganhado bastante foco. Tá? Você pode também ir para a gestão de sistemas. Né? Você pode ir para gerente de projeto, por exemplo, também é um outro campo. Também. De comércio exterior, sai. Ele vai para a gestão de pessoas, a gestão de recursos, tempo, né? Mas, mas também é um caminho interessante e tem ganhado bastante foco ultimamente. E eu posso depois ir para melhoria, automatização de processos, porque olha só, você tem na empresa um software, né? E hoje você trabalha com esse software, mas esse software ele precisa de melhorias cada vez mais. E muitas vezes você é designado como uma pessoa-chave aí, né, para tratar dessas melhorias. Onde que eu posso melhorar esse processo? Eu sempre aperto esse botão, né? Eu sempre faço isso de maneira, então eu sempre retrabalho nisso. Eu tenho que pensar de uma maneira inteligente, como profissional de comércio exterior, como é que eu posso fazer isso mais rápido, mais produtivo, mais eficiente, né? Através de sistemas. Então, eu sou designado, no profissional de comércio exterior, sou designado para fazer essa melhoria e automatização de processos. Cada vez mais tem tido, sim, profissionais designados para fazer isso. Tá? É um outro mercado interessante, claro, você tem que gostar um pouquinho de tecnologia, tem que gostar da informação vindo para cá, indo para lá, saber um pouco, e ter um pouco mais de visão, não só de comércio exterior, né? Compras, vendas, fiscal, contabilidade, né? Ter um pouco mais de visão, mas é muito legal, e te dá um panorama da empresa de forma geral, não só de uma empresa, mas às vezes de várias, né? Você está como prestador de serviço. Tem um outro campo que você pode ir, é um trade finance que a gente fala hoje. E aí você tem outros segmentos, outros universos paralelos que você pode ir, né? Você pode ir para controle fiscal, tributário, de comércio exterior, principalmente agora com reforma tributária, pensando aí, né? Caminhando, vai caminhar, está caminhando. Mas você tem que pensar já a longo prazo, porque vão ter vários anos para você ter o caminho até o final aí da reforma, até, até estruturar tudo.
Sandra, mas não atinge, a princípio, o imposto de importação, não atinge Marinha Mercante. Ok, não atinge, mas atinge ICMS, vai atingir PIS, COFINS, né? Atinge os impostos inerentes também da importação. Não estou falando de exportação é isento, mas da importação, sim. Então, eu posso ir, sim, para essa parte de controle. Claro que eu preciso gostar. Eu preciso gostar de contabilidade. Eu preciso ter ido bem nas matérias de contabilidade, de custos, para poder ir para essa área, porque essa área é muito interessante, é muito legal. Posso ir para a auditoria fiscal também, né, a parte de comércio exterior. Eu tenho empresas voltadas para isso, né, tem segmento, tem lugar, tem mercado, sim, eu tenho que gostar também de fazer esse tipo de auditoria. Posso para contas a pagar. Eu fujo um pouquinho de comércio exterior, mas eu estou relacionada, não deixo de estar relacionada. Posso para contas a receber também, né, também estou relacionada, não estou diretamente, mas estou relacionada. E aí eu posso ir para dentro de trade finance, tanto para banco como para empresa, investimento de câmbio, porque toda operação de comércio exterior, seja importação ou exportação de mercadoria ou serviço, só precisa de câmbio. Né? Então, eu posso ir para a tesouraria, fechamento de câmbio, posso sim controlar esses pagamentos e recebimentos. Claro que eu tenho que ter um gosto por finanças. Eu tenho que gostar disso. Se eu gostar disso, eu posso sim estar indo para essa área. Essa área é uma área muito legal, uma área super interessante, que eu posso ir tanto para banking, como eu posso para empresas, a parte de trade e finance. E é legal, e é bem ascendente. Bom, eu posso para negócios. Como assim, Sandra? Eu posso ir para dentro de empresas na área de compras, na área de importação, que hoje a gente fala em sourcing, fala em global sourcing, fala em alguma operação, né, documentação. E dependendo da empresa, ela é segmentada. Ela é muito segmentada em gestão, negociação, documentação, operação, né? Então, você precisa saber o que você gosta. Eu gosto muito de negociar, por exemplo, Sandra. Então, você pode ir para uma área de compras, mas a parte da negociação, né? Da invoice, antes da invoice, né? Antes de sair a proforma invoice, antes de sair a invoice, como é que você chega na proforma? Como é que você chega lá em invoice, né? Negociando preço, quantidade, volume, né? O Incoterm, a condição de pagamento, toda essa negociação. Claro que vai depender do segmento, ela é mais abrangente ou menos, né? Se for para agronegócios, por exemplo, você tem toda uma relação para isso, né? Tem o trader, tem a figura do trader, inclusive, né? Para vendas, a mesma coisa. Eu posso ir para exportação, para sales trade, eu posso para operação, eu posso para gestão. Então, eu tenho vários caminhos também que eu posso seguir. Né? Eu posso também ser um despachante, na importação também. Né? Eu posso ser o importador aí, o despachante, tanto na exportação como na importação. É, vez mais, a Secretaria do Comércio Exterior, ela tem desburocratizado. O Portal Único de Comércio Exterior tem simplificado muitas coisas. Na exportação já simplificou bastante, na importação está bastante simplificando. Já fez alguns caminhos, né, no CCT, da do INPE já tá caminhando, vai depender de quando você está assistindo esse vídeo, mas tá no caminho para mais simplificações, inclusive de pagamentos e tudo mais. Então, a figura do despachante, ela vai mudar. Eu não acredito que ela vai acabar, mas ela vai mudar um pouco para um third party, né, um terceiro aí, que preste serviços um pouco mais logístico do que simplesmente fazer o despacho aduaneiro. Né? Então, para despachante, eu pensaria um pouco melhor se eu quero realmente, no futuro, só fazer o despacho, porque o futuro dele é um pouco mais abrangente. Não que ele vá acabar, não acredito que ele vá acabar. Porque em outros países ele também existe,
né? Mesmo que seja desburocratizado, mesmo que seja simplificado, ele também existe em outros países. É, mas ele tem um outro papel, um papel mais estratégico, e esse sim eu acredito. Então eu posso, se eu gostar, eu posso ir para essa parte estratégica de um despachante. Aí sim, inclusive com sistemas, né? Integrando sistemas, entendendo um pouco de sistemas. Aí eu acredito sim que vá continuar. Mas cada vez é importante vocês saberem que cada vez mais tem simplificado. O Portal Único de Comércio Exterior tem ganhado muito destaque aí para todos da cadeia. Tá? Eu posso também virar, na parte de negócios, um especialista em regimes especiais. Claro que eu preciso ter um pouquinho de experiência, né? Em comércio exterior, importação, exportação, mas eu posso depois virar, assim, um especialista em drawback, em depósito especial, em depósito afiançado, em repetro, inclusive, que está bem, né, entrou em destaque aí ultimamente, de coffee spread, em admissão temporária, que também e aí você começa a ter destaque no mercado, você começa a ser especialista. As pessoas começam a te chamar para algumas funções específicas. Poxa, ela é especialista em depósito especial, ela é especialista nisso, em drawback, ela manja muito disso, né? Então, você começa a ficar um profissional muito mais destacado no mercado. Mas, claro, você tem que gostar de processo, né? Para isso, tem que gostar de processo. Essa particularmente é a minha paixão. É o que eu gosto mais do comércio exterior. Não sei, eu sou meio dividida, mas é o que eu mais acho que é o que eu mais gosto do comércio exterior. Claro que eu posso ir tanto para as relações internacionais, né? Por que não? O profissional de comércio exterior também navega nisso. Eu posso navegar tanto em contratos internacionais, como na relação internacional. Eu também posso navegar nisso. Posso navegar em embaixada, posso navegar nesses campos que um profissional de relações internacionais também compete. Sim, eu preciso gostar e preciso me aperfeiçoar, mas também posso ir, tá? Também é um caminho. Agora, o que está bastante em destaque aí, né, é o ESG, Environment, Social and Governance. Aí, o que que é? Auditoria, né, de fluxo de processo, e aí pensa em empresas, né, auditoras, pensa também em consultorias, que você pode atuar, como prestador de serviço, fazendo essa auditoria. Isso é um campo que tem ganhado destaque. Para isso, tem também a parte de gerenciamento de risco, também é muito legal. Então, você pode ir para a parte de auditoria de fluxo de processo de comércio exterior, em processos ambientais. Ah, como assim, Sandra? Dentro do processo produtivo, totalmente da exportação e da importação, onde é que o gerenciamento de risco de processos ambientais pode ser aplicado? Então, eu preciso entender um pouquinho de administração de materiais, administração de produção e comércio exterior, né? Eu preciso navegar um pouco nessas frentes, eu preciso gostar. Se eu gostar, eu posso ir. Eu tenho também o operador econômico autorizado, que tem ganhado cada vez mais destaque da Receita Federal, da OMA, da Organização Mundial das Aduanas, tem toda essa parte de controle, toda a parte de sistemas e controle de segurança, o gerenciamento de risco do operador econômico autorizado. Bom, bem resumão, tá? Bem resumão, porque eu teria que fazer um outro vídeo só de operador econômico autorizado. Mas também é um outro caminho que vai ser ascendente e está já sendo, né? Tem ainda poucas empresas autorizadas, né, com a certificação do OEA, mas tem ganhado bastante destaque aí. Gestão de risco também, né? Aonde que identifico riscos na minha operação de comércio exterior, né? Da importação e exportação, na toda a cadeia. Aí não pensa só na produção,
pense em toda a cadeia, desde da origem, inclusive do fornecedor, né, até chegar na fábrica, produzir, industrializar se precisar, ou se for revender, e ter o destino final, até o consumidor. Pensar em gestão de risco é origem e razão. Cada vez mais se tem sim profissionais agora pensando nisso, identificando como é que pode melhorar, né, pensar já em formas de melhoria dessa gestão de risco. Posso também ir para a parte de governança bancária, lembra da tesouraria? Lembra do fechamento de câmbio? Tem também ESG dentro da parte de banking. Eu também posso ir para essa parte. E também posso atuar em contratos internacionais, na governança de contratos internacionais, que também é muito legal, também é bem bacana. Bom, se você quiser me seguir nas redes, no Instagram, @bomdiacomex, muitas vezes eu coloco muitos conteúdos, né, interessantes. Se você tem algum comentário, alguma alguma dúvida, deixa seu comentário, que eu terei o maior prazer em responder. Espero ter ajudado você na sua carreira e ela seja muito promissora. Até o próximo vídeo.